Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de cálculo. E nesta aula nós vamos falar sobre os extremos relativos de uma função, sobre os extremos, nós vamos lembrar também o teste da primeira derivada que a gente fez na aula passada, nós vamos falar sobre extremos absolutos de uma função e também o teste da segunda derivada. O que são esses extremos relativos de uma função? São pontos nos quais uma função ela muda de crescente para decrescente. E esses números, onde ele muda, no pontinho onde ele muda, de crescente para decrescente, são chamados de extremos relativos de uma função. E por que ele é extremo relativo? Porque neste intervalo, nós vamos pegar aqui um intervalo que ele é aberto, onde a gente quer analisar o nosso ponto, entendeu? E os extremos relativos de uma função incluem também seus mínimos e máximos relativos. Ou seja, se eu tenho um ponto lá, o ponto 2, eu falo que o x igual a 2, e x igual a 2, ele é um ponto que torna a minha função máxima, então eu olho, substituo x por 2 na minha função e olho, aquele ponto que der lá na minha função, eu vou dizer que ele é o máximo relativo da minha função, ou vai ser o mínimo relativo da minha função, se eu estiver olhando para máximo para mim. Seja uma função que tem um intervalo i aberto contido nos reais e chega a valores reais, ou seja, ele pega um valor x de um intervalo aberto i, um intervalo aberto AB, e leva esses valores a números reais. Vamos chegar nos números reais. Dentro desse intervalo nós temos um ponto, um x0 que contém i e um x0 pertencente a b. O f calculado naquele ponto, no x0 específico onde eu quero, ele vai ser máximo relativo da minha função dentro desse intervalo, se somente se o f calculado nele for maior do que todos os outros. Ou seja, se eu tenho uma função aqui, f de x0 é máximo relativo de f no intervalo AB, se somente se o f de x0 for maior do que o f de x. Ou seja, se eu pegar um ponto aqui, calcular o ponto x, repara que eu tenho um gráfico da minha função no intervalo aberto AB, e nesse gráfico aqui eu tenho um ponto x0, tá vendo? Um ponto x0 com a coordenada dele é f de x0. Ele vai ser máximo, se quando eu calcular ele for maior do que todos os pontos x e y. Olha só, se eu calcular um ponto aqui, vai ter um ponto XY aqui, outro ponto XY, por cima desse gráfico tem infinitos pontos XY. Só que o f de x0, o x0, é maior do que todos os outros. Então ele vai ser máximo quando ele for maior de todos os outros. Máximo relativo da minha função, Não estou contando nesse caso aqui os extremos ainda não, certo? E ele vai ser mínimo, vai ser na aula agora, vai ser mínimo relativo de f, se somente se o f de x0 em todos os pontos for menor do que todos os outros pontos xy. Ou seja, mesma coisa. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu tenho o f de x, tá vendo? É um ponto aleatório da minha curva. E eu tenho um ponto específico, onde eu quero calcular mesmo, é um ponto x0. E você pode perceber que ele é o mínimo da minha função, tá vendo? Dentro desse intervalo AB, ele é o ponto mínimo. Ou seja, ele vai ser mínimo quando eu calcular o f dele e for menor do que qualquer outro ponto aqui dentro, entendeu? Eu vou calcular os pontos ali dentro. Claro que eu vou fazer os testes para saber quais pontos eu vou ter que calcular. E a gente viu que são os números críticos, onde a gente encontra onde a derivada ela é igual a zero. São os números críticos. E nesses pontos que a gente vai calcular o f deles também. Não vamos calcular todos os pontos da curva, senão a gente vai ficar aqui a eternidade calculando. Certo? Mas são pontos específicos. Aí, a gente calculando ele e vi que um é maior do que o outro, o maior deles vai ser o máximo e o menor deles vai ser o mínimo. Bom, agora vamos lembrar de novo o teste da primeira derivada. Olha só, a gente fez essas construções aqui. Pelo teste da primeira derivada, o que acontece? Se a derivada for menor do que zero, ou seja, for negativa no intervalo AB aberto, a esquerda de x0. Vamos tentar representar isso aqui. Vamos lá. Então, olha só. Se a derivada for negativa nesse intervalo aqui AB, vamos pegar o intervalo AB aqui. Se ela for negativa nesse intervalo AB,
a esquerda de x0 e positiva também nesse intervalo AB, só que a direita de x0, então o f de x0 ele é mínimo relativo da minha função AB. Observe, porque se a derivada for, olha só, negativa, a esquerda de x0, a esquerda de x0 aqui. As derivadas negativas significa que o coeficiente angular das retas são decrescentes. Então as retas são assim, ó, as retas vão vir nessa direção, tá vendo? E aí, a direita de x0 ela é positiva, a derivada é positiva, ou seja, ela vai fazer isso aqui, ó. Então o gráfico passou o quê? Passou de decrescente, tá vendo? Para crescente, ou seja, ele faz uma curvinha aqui, ó. Então este ponto aqui dele, do gráfico, ele é um ponto mínimo. Olha só, se a derivada é negativa à esquerda e positiva à direita, tá vendo? Negativa e positiva. Deste ponto x0, então o f de x0, se eu calcular o f dele, né? Ele vai ser mínimo relativo da minha função. A mesma coisa acontece para esse exemplo 2 aqui, para esse tópico 2. Agora, se a derivada for positiva à esquerda, no intervalo AB aberto. Eu estou olhando dentro do intervalo, está aberto. Se a derivada ela é positiva à esquerda, então ela é positiva, ou seja, ela é crescente aqui, ó. Então ela faz isso aqui, certo? Ela começa a crescer. As retas são todas desse tipo, são todas crescentes. E ela é negativa à direita de x0, ou seja, aqui ela começa a decrescer, tá vendo? As retas são decrescentes. Então, o f desse ponto, se eu calcular o f nesse ponto, ele vai ser máximo relativo da minha função. E é óbvio, olha só, se eu começa crescendo, as derivadas são positivas. Depois elas fazem negativas, tá? Eles fazem um corrinho aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto de máximo relativo da minha função, certo? E aí eu tenho gráficos que não existem em pontos de máximo nem em pontos de mínimo. Porque se a derivada for negativa, né, ou ela for positiva, tanto pela direita ou pela esquerda, por exemplo. Observe, esta função aqui que é uma função clássica nossa. Y igual a x ao cubo. Observe que a derivada, se eu quiser calcular nesse ponto aqui x0, né? x0 igual a 0. Eu quero calcular, né, os extremos relativos da minha função, saber o que essa função é no igual a 0. Se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é o quê? Então, observe que antes do x0, ou seja, à esquerda do x0, com valores menores do que x0, a derivada, o coeficiente angular da reta tangente à curva, ele é sempre crescente, ó. A derivada é sempre positiva, tá vendo? Porque as retas são todas positivas, são todas crescentes. Então, e observe que pela direita de x0, com valores maiores do que x0, as derivadas também são positivas, ou seja, as retas são todas crescentes. Observe que tanto pela direita quanto pela esquerda de x0, elas são crescentes. Não há mudança, né, de crescimento ou decrescimento do gráfico. Aqui não muda, ele é sempre, observe que o gráfico ele é sempre crescente, ou seja, x0 não é ponto nem de máximo, nem de mínimo relativo da minha função. Então, galera, vamos continuar agora falando dos extremos agora absolutos de uma função. A gente falou dos extremos relativos, agora nós vamos falar dos extremos absolutos. Observe, o comportamento local de uma função é descrito pelos extremos, pelos termos mínimo relativo e máximo relativo, foi o que a gente viu anteriormente, comportamento local. Só que agora a gente quer descrever o comportamento global dessa função. Aí, como a gente quer olhar a função como um todo, no intervalo de ponta a ponta, né? Inclusive as extremidades do intervalo, agora nós vamos pegar um intervalo fechado, nós vamos falar que esses extremos, vamos dar o nome a esses extremos, são máximos ou mínimos absolutos da minha função. Também pode ser conhecidos como máximos ou mínimos globais, né? Porque nós vamos olhar o comportamento global da nossa função. Certo? Aí eu vou fazer mais ou menos o que é isso daqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Observe o gráfico de uma função qualquer. Nesse gráfico, no intervalo fechado, eu tenho pontos de máximos globais e mínimos globais. Também pontos de máximos ou mínimos relativos à minha função. Observe. Este ponto aqui, ó, você olha o tamanho aqui. Isso aqui mede o tamanho do meu gráfico. Vamos lá. Esse ponto aqui seria um ponto. Vamos chamar de P. Esse daqui, onde muda aqui, seria um ponto Q. Ó, aqui um outro, L. Os pontos de números críticos, né? Aqui um outro, aqui, ó. S, T. Aqui um ponto U.
ele vai ter um ponto XR, né? YR. Então, este ponto aqui, XR, YR, né? Ele é o ponto, ele é o máximo absoluto da minha função, né? Ele é o máximo global da minha função. E o mínimo global é o Z, tá vendo? É o menorzinho de todos, ó. Então, este ponto aqui de coordenar X, Y, Z é o mínimo global da minha função. E aqui a gente vai ter pontos de máximos e mínimos relativos da minha função, tá vendo? Em relação a esse intervalinho aqui, esse intervalinho aqui, esse ponto aqui é um ponto mínimo, tá vendo? Relativo. Esse aqui é um ponto máximo, relativo. Esse aqui é um outro ponto máximo, relativo, tá vendo? Esse outro aqui é um ponto mínimo, relativo. E por aí vai, entendeu? Olha só, primeiro a gente tem que calcular o f em cada ponto, em cada número crítico. Lembra? O número crítico é onde a derivada se anula ou não é definida. Então a gente vai calcular a derivada, vai encontrar os pretendentes a números críticos. Se esses números estiverem dentro do domínio da minha função, então eles são os candidatos a números críticos. Aí eu vou lá e vou calcular o f deles, né? Aí jogar esse número na minha função original. Substituir lá no valor de x esse valor que a gente encontrar. E aí a gente vai substituir, dentro desse intervalo aberto, a gente vai analisar o que vai ser máximo e o que vai ser mínimo. Aí depois a gente vai calcular ainda nas extremidades do intervalo. A gente vai calcular nos números críticos, tá vendo? Observe que tudo isso aqui é um número crítico, tá vendo? Aqui dentro. Só que a gente tem a extremidade do intervalo, que é o ponto P e o ponto Z. Aqui, certo? Então a gente vai calcular a função em cada ponto, no R, no Q, S, T, U, V, W. Vai calcular a derivada em cada ponto. E ainda a derivada, a função em cada ponto. E depois a gente calcula a função ainda na extremidade do meu intervalo, entendeu? Aí a gente vai fazer o quê? Vai comparar, vai olhar mesmo qual o maior dele será o máximo e o menor dele será o mínimo. A gente vai falar que se é mínimo relativo, se é máximo relativo, se é absoluto ou não, entendeu? E aí a gente tem uma definição aqui. Seja uma função f, né, que sai do intervalo i contido nos reais e chega no número real também. E esse intervalo i vai ser um intervalo que contém um número x0, que a gente quer um número específico conhecido, né? Então, a função era mínima absoluta da f nesse intervalo i. Se qualquer ponto que eu calcular do f, ele será menor ou igual que todos os outros pontos x, para todo x desse intervalo. Ou o que eu estou falando aqui. Esse ponto aqui, ele é o quê? Ele é o máximo, né? Nós estamos falando do mínimo. Esse ponto aqui é o mínimo. Ele é o mínimo por quê? Porque se eu calcular desse gráfico aqui, o f de todos os pontos, esse daqui vai ser o menor de todos. Então, ele é mínimo. Entendeu? Agora, em relação a isso aqui, ele vai ser máximo absoluto, máximo global. Quando? Quando eu calcular também o f, né? Se eu calcular nesse ponto x0 específico aqui, ó, ele vai ser o maior de todos em relação aos outros pontos x. Não vai ter um maior do que ele. Ele vai ser o máximo global, ou máximo absoluto dentro desse intervalo aqui. Certo? E aí agora nós vamos falar sobre o teste da segunda derivada, que também a gente é conhecido como estudar o comportamento da concavidade do nosso gráfico. Vamos lá. Ó, nós temos aqui, observe que nós temos dois tipos de gráfico. Um gráfico que ele é côncavo para cima e outro gráfico que ele é côncavo para baixo. E quando que um gráfico vai ser côncavo para cima ou côncavo para baixo? Observe nas retas que são tangentes a esse gráfico. Todas as retas tangentes ao gráfico de concavidade para cima, tá vendo? CVC. Todos que têm concavidade para cima, eles vão estar sempre acima das retas tangentes. O gráfico vai estar acima das retas tangentes. E quando ele tiver concavidade para baixo, o gráfico ele vai sempre estar abaixo das nossas retas tangentes. Concavidade para baixo. Ou seja, quando ele tem concavidade para cima, ele está abaixo das nossas, ele está sempre acima das nossas retas tangentes. E quando ele tem concavidade para baixo, ele está sempre abaixo das nossas retas tangentes, que são tangentes a ele. Nossa, não, do gráfico mesmo. Das tangentes do gráfico. E aí, nós temos uma proporção. Observe uma coisa também, que eu marquei esses pontos aqui, o ponto P e o ponto Q. São pontos onde ele muda de concavidade. Observe que ele está côncavo para cima, aí quando ele chega nesse intervalinho aqui, num ponto, ele vai ter que mudar de concavidade. E estes pontos, né, onde acontece a mudança de concavidade, são chamados de pontos de inflexão no gráfico. Pontos de inflexão são enfatizados pelo comportamento da concavidade do nosso gráfico. Então, mudança de concavidade, pontos de inflexão. Mudança de crescimento ou decrescimento, pontos críticos, certo? E aí nós temos uma proposição, que eu não vou demonstrar aqui agora, que não vale a pena não, mas confia em mim que isso aqui é verdade, tá bom?
seja uma função duas vezes derivada, né? O que é uma função duas vezes derivada? Que a sua derivada primeira seja contínua e que a sua derivada segunda também seja contínua, né? Uma função bem comportada. Dentro de um intervalo I aberto, né? Se a derivada segunda dela for positiva, qualquer que seja um x dentro desse intervalo aí, dentro do intervalo I, o gráfico ele tem concavidade voltada para cima. E se a segunda derivada for negativa, o gráfico da minha função, né, ele tem a concavidade voltada para baixo. Ou seja, como esse gráfico aqui tem concavidade voltada para cima, eu garanto que a segunda derivada dessa função é positiva. E aqui, como ele tem concavidade voltada para baixo, neste intervalo, né, ele tem derivada segunda negativa. Certo? Agora eu vou parar por aqui, que a aula está ficando muito grande. Então, na próxima aula, nós vamos ver exemplos, né, de pontos de inflexão e pontos de números críticos. E nós vamos fazer também construção de gráficos. Eu peço para vocês assistirem também as aulas de assíntotas, que nós vamos usar as assíntotas também, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima aula.